Bom dia, meu oitavo ano. Tudo bom? Vamos começar o nosso mês de novembro, não é? Ontem, feriado. E aí começamos a nossa semana na terça-feira. Começamos também o nosso mês de novembro. Não é assim? Ó, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção do exercício da semana passada, certo? Se você não me enviou o exercício, você tem que me enviar agora para poder ter a presença da semana passada. Relembro que a presença na aula é com o envio das atividades. Lembra disso, que isso a gente já está sabendo já faz tempo, não é verdade? Muitos colegas aí ausentes, mas enfim, todo mundo está no oitavo ano, sabe o que deve e o que não deve fazer. Não é assim? Vamos em frente. Pegue o seu livro 3 de inglês, livro 3, tá? E abra na página 180, nós faremos a correção da atividade que foi da terça-feira passada, dia 27 de outubro. Tá bom? Começamos a nossa aula. Bom dia para todo mundo. Legal. Então vamos lá. Na página 180, nós começamos a atividade lá da última terça-feira. Tá certo? Então a primeira parte, ficou até aqui, ó, já marcada. A primeira parte, antes do listening, nós teríamos que juntar as frases, né? When children are bored or sleepy, they cry. Quando as crianças estão chateadas, estão entediadas, estão com raiva ou sonolentas, geralmente elas choram. E aí nós teríamos que fazer as outras, tá? Então vê só se você acertou. Esse foi o primeiro, ok? Então, o segundo eu tenho assim, ó. When I work very much, ou seja, quando eu trabalho muito, está certo quem juntou essa com essa daqui, ó. I get tired, ou seja, eu fico cansado. I get tired, tá? Lembrando que nós estamos estudando o condicional com o if. Ou seja, se, né? É uma condição. Legal? O terceiro eu tenho assim, ó. If I drink a lot of coffee, se eu bebo muito café, está certo quem colocou? I can't sleep. Tocou, mas ainda não foi o toque da gente, né, gente? Foi outro toque aí. I can't sleep. Eu não posso dormir. Eu não consigo dormir. Tá? Na próxima eu tenho If my parents want to go out, se meus pais, my parents, tá, gente? Meus pais. Não são parentes não, tá? Lembra disso. If my parents, se meus pais want to go out, querem sair, e está certo quem colocou esse daqui, ó, com esse aqui, ó, lá embaixo. I have to look after my sister. Eu tenho que cuidar da minha irmã. I have to look after my sister. Eu tenho que cuidar da minha irmã. Ok? Legal. Próximo eu tenho esse daqui, ó. If I don't wash my hair every other day, ou seja, se eu não lavo o meu cabelo quase, né, ou um dia após o outro, está certo quem colocou esse daqui, ó, nesse aqui. It looks strange. Ele fica meio estranho. Ele fica meio diferente. Ok? Legal.
Esse próximo aqui, ó, vou até botar a partir daqui tudo em vermelho, tá? Pra gente diferenciar. Legal. I smell bad. Ou seja, eu cheiro mal. Eu tô com um mau cheiro aí. Então, eu cheiro mal. Esse é bem aqui reto, ó. If I don't have a shower. Se eu não tomo banho. Se eu não tomo banho, eu fico aí cheirando mal, não é? Legal. Joia. Próximo. If I don't brush my teeth before I go to bed, ou seja, se eu não escovo os meus dentes antes de ir para a cama, está certo quem colocou esse aqui, ó. I feel very uncomfortable, ou seja, eu me sinto muito desconfortável, eu fico incomodado, tá? Legal. Próximo. When I don't show up at school, when I don't show up at school, ou seja, quando eu não apareço na escola, quando eu não vou para a escola, é esse daqui, ó. They phone my parents, ou seja, eles ligam para os meus pais. They phone my parents. Tá? Joia. Aí eu tenho aqui, ó. Metal expands, ou seja, o metal dilata. Quando é que o metal dilata? Ele dilata quando você aquece ele. Metal expands if you heat it. O metal ele vai se dilatar, vai se expandir quando você dilata, né? If you put wood in the water, se você coloca uma madeira na água, ela vai tendencialmente boiar. Floats é boiar, tá? If you put wood in the water, it floats. Ela boia. Por isso as jangadas, né, de madeira, as toras que quando derrubam, carregam pelos rios, não é assim? Legal? Esse foi o nosso primeiro exercício, tá? O segundo era com o listening, e aí você ia ter que dizer quais dessas frases foi dita pela Célia e qual foi dito pelo Theo, tá? A primeira foi dita pela Célia, a segunda foi dita pelo Theo, a terceira foi dita pela Célia, a quarta frase foi dita pelo Theo, a quinta frase foi dita pela Célia, a sexta frase pelo Theo, a sétima frase pela Célia, oitava, Theo, a nona, Célia, e acertou quem disse que a décima foi dita também pela Célia. Ok? Esse daqui, ó, para a gente saber quem falou cada frase, foi no listen lá da aula de quinta-feira passada, tá? Para terminar essa página, a página 180, deixa eu botar aqui, ó, página 180, tá? Nós temos o seguinte, pensem em dois fatos que são verdades permanentes para você, ou seja, pense nos seus hábitos em casa, na escola, etc. E aí você ia colocar duas verdades permanentes. Por exemplo, claro que em inglês, né, gente? Por exemplo, se você colocasse assim, ó,
quando eu saio de casa e não aviso aos meus pais, eles reclamam. É uma verdade permanente. Quando passo muito tempo fora sem telefonar para os meus pais, eles ficam preocupados. É outra verdade permanente. Você até pode colocar essas que eu estou falando, só que tem que escrever em inglês. Ok? Então, página 180, corrigida. Manda para mim, tá? 180. Seguindo em frente, o outro exercício estava na página 181. Science is amazing, ou seja, ciência é fantástico, é incrível, é muito bom. E aí eu tinha 3, depoimentos sobre ciências, o que eles pensavam sobre a ciência. Eu tinha o depoimento do Mike, eu tinha o depoimento do Jack, eu tinha o depoimento da Suzy, tá? E nessa página 181, essas respostas aqui, termina sendo um tanto quanto pessoal. Essa daqui, né? Essa daqui não, essas 3 últimas não, porque você teria que retirar do texto. Mas aqui, na sua opinião, qual dessas 3 você achou mais interessante? Qual das 3? O do Mike, o do Jack ou a da Suzy? Qual dos 3 você achou mais interessante? O segundo, o que o Mike achou sobre ciências primeiro e o que ele acha sobre ciências agora? Então, você tinha que vir aqui, na parte do Mike, né? Então, primeiro ele achou que ciência era boring, era chata, né? Só que agora ele acha que ciência is amazing, certo? Então aqui, at first, você vai ter que colocar was boring, né? Nessa primeira pergunta aqui, at first, was boring. Now is amazing, tá? Então, primeira pergunta tá lá a resposta, segunda pergunta também aqui em cima a resposta. Resposta da primeira pergunta, da segunda pergunta. Desse daqui, tá, gente? Presta atenção para ninguém se confundir quando for corrigir. Eu tô nessa aqui, tá? Agora, bora lá. O que a Suzy achava sobre ciências quando ela estava no 6º ano? O que é que ela achava sobre ciências quando ela estava no 6º ano? Quando eu estava no 6º ano, aí ela disse aqui, eu não entendia ciências. Então, o que é que ela achava? Ela não conseguia entender. Então, essa parte aqui, essa parte aqui, ela responde esta pergunta aqui, tá? A outra é, o que ela acha agora? Tá? Então, vê só. Agora, um pouco ao contrário. I was surprised to discover, ou seja, eu estou surpresa de descobrir quão fascinante e excitante a ciência realmente é. Esse aqui, responde essa aqui, tá? Então, essa daqui, essa daqui é a resposta desse aqui. E esse aqui é a resposta desse aqui, tá? Legal. O último tópico, ele diz assim, por que o Jack ama ciências? Vamos lá. What I love about science is that it focuses only on the natural world. Ou seja, ele ama porque... Tá aqui a resposta. Foca somente no mundo
real, no mundo natural, tá? Aqui é a resposta deste último tópico aqui. Essa é a correção da 181. Feito? Pode me mandar. Legal. Seguindo em frente, nós temos o exercício da 182. O exercício da 182, ele fala sobre os sufixos terminados em ed e terminados em ing, tá? Isso ocorre em inglês quando a gente transforma alguns verbos em adjetivos, ou seja, eles deixam de ser verbos para dar qualidade a alguma coisa. Lembrando que eu uso o sufixo ed quando eu estou falando sobre sentimento e ing quando eu quero dar qualidade a alguma coisa ou a alguém. Tá? Então eu já tinha feito aqui esses dois, ó. Eu já tinha feito esses dois. Só faltava colocar aqui a tradução, certo? Mas aí a tradução, você está com o tradutor simultâneo, né? Mas ficava assim, ó. Surpreendente e surpreso. Aqui no segundo eu tinha entediante e entediado. Ok? Legal. Aqui eu já tenho confusing. Então aqui eu tinha que responder confused e a tradução era confuso. Ok? Aqui eu já tenho ele com ed, né? Então só faltava ele aqui com ing. Disappointed. Disappointing. Ok? E a tradução decepcionante, decepcionado. Ok? Legal. Aqui, ó, eu já tinha exhausting, exhausting. Então aqui tinha que ser exhausted. E a tradução exaustivo ou exausto. Legal? Muito bem. Aqui eu tenho excited. Então aqui tinha que ser exciting, né? Exciting. E a sua devida tradução, né? Excitante, excitado. Tá? Legal. Eu tenho depressing. Depressing já tenho com ing. Então aqui tinha que ser depressed. E a devida tradução deprimente, deprimido. Ok? Vamos lá. Aqui eu tenho frightened, frightened. Então aqui eu tinha que ter frightening. Frightening.
A sua tradução seria assustador ou assustado. Interesting, eu já tenho aqui. Aqui eu tenho que completar com interested. E na tradução eu tenho interessante ou interessado. Ok? Corrigido até aí? Legal. Vamos lá, completar a frase, a coluna, desculpa. Eu já tenho relaxed, então aqui eu tenho que ter relaxing. E a tradução, relaxante ou relaxado. Lembrando que eu utilizo para sentimento e outro eu utilizo para dar qualidade. Quando eu uso ing, eu estou dando a qualidade. Quando eu uso ed, eu estou falando sobre sentimento. Essa é a grande diferença, tá? Satisfying, satisfying. E aqui vai ser com Atenção nesse, hein? Satisfied, tá? Por que eu troquei aqui pelo I? Só por causa desse E aqui, ó. Somente isso, tá? Vamos lá. E aqui eu não troquei, porque aqui é um I, né? Senão ia ficar I, tá, gente? Vamos lá. Aqui é satisfatório. Satisfatório. Satisfeito. Ok? Eu tenho shocked. Então aqui vai ser shocking. Shocking. E a sua tradução, chocante, chocado. Okay. Surprising. Surprised. Surpreendente. Surpreso. Para terminar, eu tenho tired, tiring. Cansativo, cansado. É como a gente se sente com essas aulas online, né? É isso, gente? Concordo com vocês, sei disso, né? Nós estamos muito tempo, mas se Deus quiser, encerra. Vamos em frente. Ó, então essa foi a correção da página 182, tá? Pode me mandar. Legal. Se você me mandou essa, vamos à próxima. 183. Atividades. Era semelhante àquela que nós fizemos no listening. Aqui eu tenho o início e aqui eu tenho o final. Eu tinha que juntar as duas, né? As duas partes. Vê se você acertou. Eu começo assim, ó. When you met a friend, ou seja, quando você encontra, quando você conhece um amigo, say hello. Letra A. Letra B. Stand up, levante-se. Stand up, levante-se. If you agree, se você concorda. Letra C. If you come to New York, if you come to New York, se você vir para Nova York. Visit me,
I will show you the city. Me visite, eu irei lhe mostrar a cidade. Letra D. If somebody is bullying you, se alguém está fazendo bullying com você, tell your teacher or your parent. Diga a seu professor ou a seus pais. Isso é muito importante. Call me immediately. Me chame imediatamente se o bebê estiver chorando. Ok? Legal. O segundo, eram respostas pessoais, porque você iria trabalhar com o condicional. If you love me, se você me ama, né? Você vai dizer aqui o que é aqui, né? Eat, if, ou seja, coma, se você vai dizer. Se tiver com fome, né? Se você gostar dessa comida. If you come to Brazil, se você vier para o Brasil, aproveite o calor. If you are happy, se você está feliz, você vai dizer aqui. Então, esse segundo aqui, são respostas pessoais, tá? Você vai completar essas condicionais do modo que você queira. Claro que em inglês, né, gente? Não precisa nem enfatizar, né? Só que o terceiro, você ia completar usando ing ou ed. Lembrando que se você está falando sobre qualidade, você vai usar ing. Se você está falando sobre sentimento, você vai usar ed. Então, no primeiro eu digo assim, I thought this book was really... Ora, eu acho que esse livro é muito... Ora, eu estou falando a qualidade do livro. Se eu estou falando sobre qualidade, aqui eu tenho que completar interest, qualidade, hein? Interesting. Ok? Legal. Já aqui, I'm so... Let's do something. Eu estou tão... Aí eu já estou falando sobre sentimento, né? Eu estou tão entediado. Então aqui, eu tenho bore, só acrescento D. Bored. Eu estou tão entediado, vamos fazer alguma coisa, né? We are all... Nós estamos todos, também é sentimento. Excited, né? Sobre a festa. Agora, it's so... mas isso é tão exciting. Agora eu já estou dando qualidade para a celebração, tá? Exciting. What he told me really made me feel... O que ele me disse me fez realmente... Oi, botei 2D. Depressed. Me fez ficar depressivo, né? Agora, já esta notícia de news, a notícia, o que você contou, aí foi o sentimento, né? Legal. A explanação não foi clara. Ela estava... Olha, eu estou dando qualidade à explanação. Se eu estou dando qualidade à explanação, ela estava confusing. Eu estou dando qualidade, tá? Corrige esse terceiro. Legal. Esse quarto quesito aqui, como eu expliquei lá na aula passada, também a resposta é pessoal, né? Suponha que um amigo seu postou o seguinte comentário na mídia social: eu detesto ciências, eu acho tão chato,
né? Não existe nada interessante sobre isso. Eu não entendo nada. Aí você teria que escrever um comentário, né, no post do seu amigo, dando a sua opinião sobre ciências, tá? Então, o que você iria escrever aqui, ó, seria a sua opinião sobre ciências, ok? Legal. Então, aqui também resposta pessoal. Exercício 2, exercício 4, esse aqui, ó, e esse aqui, respostas pessoais, tá? E aí você pode me mandar a página 183. Legal? Muito bem. Continuando o nosso exercício da aula passada, nós chegamos na página 184. E eu até expliquei isso daqui, ó, que você ia usar o don't com I, you, we, they, e o doesn't com he, she, it. Você ia colocar os verbos nas formas corretas. Lembre também que no presente, vou botar aqui, ó, observação. No presente afirmativo, utilizando he, she ou it, acrescentamos s no final do verbo. Isso é regra gramatical em inglês. Isso a gente estudou o ano passado, hein, gente? Só estou colocando aqui para a gente relembrar. Certo? Legal. Então, ó, if you press play, se você pressiona o play, it start, e aí starts playing, ou seja, começa a jogar. Legal. Aqui, ó, eu tô na negativa e eu tô usando o I. Esse estava bem fácil. Quando eu uso o I, eu uso o don't don't do, desculpa, o I já tá aqui, tá? I don't do, o que eu do é esse aqui, ó. Esse do nada tem a ver com isso. Isso daqui é o verbo fazer, tá? Legal. Corrigir os dois? Bora lá. Agora aqui, ó, eu tenho o not, significa que é a negativa, só que, presta atenção aqui, ó, o verbo é o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. No presente, eu uso com you. Então, literalmente acertou. Quem aqui colocou, ó, aren't. Muito bem, para quem acertou. Quem não acertou, vou repetir, ó, por que eu usei o aren't? Porque eu estou na negativa e o verbo é to be. Lembre que o verbo to be, no presente, am, is e are. O que eu uso com you é o are. Se eu estou na negativa, aren't. Muito bem. Já aqui, ó, eu tenho not by. Aqui é na negativa ainda. Não é mais o verbo to be, é outro verbo. Qual é o sujeito que eu estou usando ainda? You. You don't buy. Letra C, corrigida. Legal? Joia. Letra D, ice, gelo. Ice, gelo.
terceira pessoa do singular. Posso substituir por it. Então, melts, tem um S no plural. Ice melts if it, mesma coisa. Gets. Corrige aí, hein? Legal. My mother, minha mãe, ela, she, gets. All verb to be, all verb to be, all verb to be, com I am. É muito simples, a gente só tem que pensar um pouquinho. Legal? Joia. A diferença aqui, gente, ó, nessa, é que eu estou fazendo uma pergunta. Então, what color do you get? Por que eu usei o do aqui? Porque ele é o auxiliar do presente quando eu estou fazendo uma pergunta. Por isso que ele apareceu. Tá? Legal. Na continuação eu estou usando o you. O verbo fica normalzinho da Silva. Mix. Legal? Joia. Aqui de novo, ó, eu estou fazendo outra pergunta. E eu estou usando o verbo to be. Eu estou falando de credit card, cartão de crédito. É uma coisa. Se é uma coisa no singular, eu posso substituir por it. Então, essa pergunta, ó, está certo quem colocou assim, ó. Is it? Is it okay if I pay by credit card? Tá tudo ok se eu pagar com cartão de crédito? Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer sem desculpas. Tá? Vamos para o segundo. O segundo diz assim, ó. Complete, né? Escolha a melhor resposta para completar as sentenças, as frases. Chocolate melts. She hardly ever. Eu estou no segundo aqui, tá, gente? She hardly ever practices sport and when she runs, she gets tired fast. Letra C. Ok? Letra C. When I smell, esse aqui, ó, sem o S e com o sujeito, porque eu estou usando eu. When I smell pizza, I always want a piece. Toda vez que eu sinto o cheiro de pizza, eu quero um pedaço, eu sempre quero um pedaço. E a letra D, she's a really good friend if I have a problem. Tá? Esse foi o segundo. Corrigido? Legal. O terceiro, ele é semelhante a um exercício que nós já fizemos. Eu sempre vou usar o mesmo verbo. Eu só preciso saber quando ele vai terminar com ED e quando ele vai terminar com ing, tá? Então, I am amazed because something is amazing. If something is
depressing. It's make me feel depressed. A surprising fact is one that surprised me. Don't be annoyed. I know the situation is annoying, but relax. I thought that movie was so frightening. I get Oi, ficou maiúsculo, não foi? Embarrassed. Esse é o terceiro. Vê se você acertou. Quem não acertou, corrige. Legal. Quarto quesito. Escolha a melhor palavra para completar as frases. Vamos lá. If I don't listen to music every day, I get... Deixa eu ajeitar aqui. I get bored. I really like music. I think it is both exciting and relaxing. And it helps me live better. Segundo, look, it's easy. If you press this button, the door opens immediately. Okay? He was really surprised to see us. Things changed when you traveled from São Paulo to Campo Grande. Esse a página 184. Não me manda agora não, só para a gente terminar com a 185. A 185 era só o Max Challenger, né? When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Essa frase foi dita pelo músico Jimi Hendrix. Então a pergunta é assim, ó. Vê só. Aproveitando-se do seu status social e da possível influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa em seu texto os termos love, amor, power, poder, peace, paz, para justificar a sua opinião de que está certo quem colocou a letra... legal. Letra B. O amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. O amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor.
A grande situação está nessa palavra aqui, ó. Overcomes. Overcome significa superar, tá? Quando o poder do amor supera o amor do poder, o mundo conhecerá, ó, o will auxiliar do futuro, tá? O mundo conhecerá a paz, tá? Agora sim, você pode me mandar as páginas 184 e 185 corrigidas, tá? Estou aguardando. Muito bem. Então você já deve ter me enviado todas as tarefas corrigidas, tá? Para que a gente possa começar o nosso capítulo 2. Ainda falando sobre o termo ciências, nesse capítulo 2, ele fala sobre experiment, ou seja, algumas experiências científicas, tá? Ele te mostra duas experiências, essas experiências são verdadeiras, tá certo? Professor, eu preciso fazer? Bom, só se você quiser, tá? O importante é isso daqui, ó. Vê só. Primeira grande diferença, o sistema que eles utilizam, e isso a gente já viu várias vezes, seja nas séries, seja nos filmes, tá? O que nós utilizamos como medida, metros, centímetros, não é verdade? Eles vão utilizar feet, pés, né? O que nós utilizamos como quilos, né? Eles vão utilizar pounds. E aí, a gente vai ter que fazer sempre aquela regrinha, né, matemática, para saber que 1 feet, um pé, equivale a 30 centímetros. 10 pés equivalem a 3 metros, o que faz sentido, não é verdade? E 15 pés equivalem a 4 metros e meio. Isso, sim, é importante, tá? Legal? Então, eu começo a lição, ó, a lição 2, falando sobre experiências científicas, tá? Mas na parte gramática, aí eu tenho, enfim, a página 186 e 187, são dois experimentos, tá? Se você quiser fazer, quando você tiver tempo, esses experimentos realmente são verdadeiros, tá, gente? A diferença é que, claro que todas as formas estão em inglês, né? Tá bom? Mas a importância daqui, ó, dessa lição, ela vai estar aqui. Advérbios de sequência. Isso vai ajudar vocês muito. Por quê? Os advérbios de sequência são usados para indicar os estágios de uma ação, instrução ou ordem cronológica de acontecimentos. Sempre começamos com first e terminamos com finally, ou seja, claro, first, primeiro, finally, finalmente. Mas aí, o que pode ter ao redor, você pode variar. Observe. I always do the same things in the morning. Eu sempre faço as mesmas coisas pela manhã. First, I get up. Primeiro, eu me acordo. Primeiro, eu me levanto. Then, então, I go to the bathroom and wash my face. Eu vou para o banheiro e lavo meu rosto. Next, próximo, depois, I put on my uniform. Eu visto minha farda, meu uniforme.
After that, depois disso, I go to the kitchen, have my breakfast and brush my teeth. After that, depois disto, eu vou para a cozinha, tomar café e escovar os dentes. Finalmente, I go to school. Então, esses advérbios aqui de frequência, gente, a grande situação é que eu tenho que começar com first, primeiro, e finally, né, finalmente, eu encerro. O que eu vou colocar aqui, ó, na sequência, você é que vai dizer, tá? Lembre que, ó, a gente tem que usar comma, que é a vírgula, depois dos advérbios. Veja que eu tenho first, aí tem uma vírgula, then, vírgula, next, vírgula, after that, vírgula, finally, vírgula. Eu sempre tenho que usar a vírgula logo depois dos advérbios, tá? Então, o grande exercício da página 187 está aqui, ó. Eu tenho essa situação aqui. Você vai ter que colocar as frases em ordem, na ordem correta, usando os advérbios de sequência, para dizer como fazer um omelete. Então, aqui, ó, eu tenho a receita de um omelete. Eu vou ter que colocar em sequência, utilizando os advérbios de, né, sequência. Ou seja, first é o quê? Then é o quê? Next é o quê? After that e finally, ok? Utilizando essas frases aqui para fazer um omelete. Esse é o exercício da página 187. Só esse aqui por enquanto, tá? Na página 188, o nosso texto sobre o Brasil fala sobre o Rio de Janeiro e a Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação Oswaldo Cruz está sendo muito comentada, principalmente nesses novos tempos, porque é uma fundação de pesquisa, tá? Então, ele fala sobre o Rio de Janeiro, fala sobre o Oswaldo Cruz, quem foi, né? E fala sobre a fundação, já na página 189, Oswaldo Cruz, tá? Inclusive até que tem o chamado Museu da Vida, lá na Fundação Oswaldo Cruz. Nesse exercício aqui, eu tenho duas perguntas. Ele está colocando aqui o wording together, mas a gente sabe que ninguém está trabalhando junto, né? Nem em pares. Cada um vai fazer o seu. Essas duas perguntas, as respostas são pessoais. Porque ele diz assim, ó, quais lugares você gostaria de visitar no Rio de Janeiro? Por quê? Resposta pessoal. Você gostaria de visitar o Museu da Vida? E também por quê? Então, duas perguntas, duas respostas pessoais. Ok? Então, na aula de hoje, bem tranquilo, bem sossegado. Tivemos as correções e de exercícios, somente 2 exercícios. Esse daqui, da página 187, tá? E o exercício da página 189. Tá bom, meu oitavo ano? Dúvidas? Estou aqui no grupo e se precisar, me chama, ou se tiver tímido, me chama no privado do WhatsApp. As correções e o exercício somente no privado e valem a presença na aula de hoje. Entendido? Um bom dia e uma boa aula para todo mundo.